Oi, pessoal, estamos aqui novamente no estúdio do Bytes e Cargas e hoje nós trouxemos aqui uma especialista em logística que vai dar uma aula para gente. Eu não preciso nem falar o nome dela, mas eu vou falar. Rosa Amador, especialista em logística. Rosa, muito obrigado por estar aqui compartilhando essa sua experiência aqui com o nosso público do Bytes e Cargas. Ô, Fábio, prazer é todo meu. Você sabe que tenho consideração enorme por você e te admiro como profissional, e tudo que você tem feito aí, né, por nós na logística também. Muito obrigado pelo convite. Nós tenta, né, Rosa? E aqui a gente vai na cara e coragem, viu, gente? Aqui a Rosa veio. Olha, foi vou dizer uma brincadeira aqui, mas não foi fácil para ela vir aqui. Não. Essa mulher, para trazê-la até aqui, gente, foi o sacrifício. Mas eu agradeço o seu sacrifício de ter vindo aqui com a gente. Acho que o público vai agradecer bastante essa aula que a gente vai ter. E Rosa, acho que para o público saber um pouco, vamos começar. Quem é a Rosa, né? Fala um pouquinho como é que a Rosa entrou nesse mundo maravilhoso da logística, né? Dá essa pitadinha para o pessoal que ainda não conhece a Rosa conhecer você. Fala para a gente aqui. Especificamente no mundo de logística, eu entrei há 37 anos, né? Uma pequena experiência. Comecei no berçário. É isso aí, Rosa, tá vendo? Mas eu comecei na DHL, né, há muitos anos atrás. Você entrou na qual a DHL? Global Forward, Express ou a famosa de Supply Chain? Olha, eu comecei na divisão da Express, que na verdade, quando eu entrei, não chamava nem DHL, era Aerovias. Aerovias? Acredite ou não. Sério? Foi uma empresa que a DHL comprou no Brasil. A DHL ainda era branca e Bordeaux. Bordeaux, isso mesmo. Né? Eu vi os logos antigos. Então, olha, faz tempo, hein? Faz tempo, muito tempo. Eu cheguei a trabalhar na DHL na época que eles tinham um Concorde entre Paris e Nova York. Sério? E por que era o Concorde? Boa pergunta. Porque era o único avião que conseguiria sair, porque ele era supersônico, né? Sim. Então, ele era o único avião que conseguiria sair de Paris no horário bancário, né? E chegar em Nova York ainda dentro do horário bancário do mesmo dia. Então, gente, era por causa de documentação, né? Isso, porque na época... ordens de compra e venda, talvez? Os contratos de câmbio, né, de importação e exportação, esse era o grande serviço que a DHL fazia, né? Foi assim que começou, né? Sim. Com transação de contratuais. Então, o DH e o L, que são as iniciais dos fundadores, eles começaram fazendo eles mesmos esse transporte entre países, né? E depois evoluiu, virou o tamanho que virou. Caramba, eu não fazia ideia. Então, você entrou nessa época exatamente que mantinha essa linha. Caramba. Ainda tinha essa linha de Paris-Nova York. Então, ele chegava no aeroporto de JFK, já tinha uma van esperando para levar os documentos para o World Trade Center na época. Wall Street, né? Wall Street. Tinha uma célula embaixo do subsolo do World Trade Center. E dali ia para os bancos na Wall Street. Caraca, meu! Para que tivesse velocidade nos contratos de câmbio. Hoje você dá um enter clique, aqui, né? Você dá um clique, um segundo tá lá. Mas pior que você está falando, é verdade. Antigamente era diferente o processo, né? E tinha que ter... E era assinado, né? Imagina como é que era controlado, segurança, o caramba, 4. Exato. Que é o nosso foco segurança. Né? Então, caramba, Rosa. É super interessante. Então eu passei por essa fase. Aí veio o transporte dos documentos em si, depois veio a fase começou o fax, aí os documentos vão por fax, aí todo mundo, o negócio agora vai acabar. E aí começou fax, cara, e foi evoluindo aí e-mail, aí começaram as transações realmente eletrônicas e tudo mais, e a gente está agora no mundo da IA. Né? Você sabe que você falando em IA, a gente vai chegar lá. Mas vamos terminar aqui, Rosa. Aí da DHL, porque você já tomou gosto pela logística, né? Pelo que eu tô vendo. Eu passei em, acho que, várias grandes empresas multinacionais, DHL, FedEx, TNT. Caramba, Rosa,
Você tem um currículo de dar inveja, gente, que ela conheceu todas as grandes players. Outras locais também, tanto de armazenagem quanto de distribuição, dentro do setor de agro, dentro do setor automotivo, enfim. Conheceu de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho. Eu digo assim, eu sei de tudo um pouco e de nada muito. Mas o que eu não sei, eu sei quem sabe. Mas eu falo isso para o pessoal, na verdade. Não importa, a gente não precisa saber. Não, mas precisa saber quem sabe. Você tem que saber quem sabe responder o negócio. Então, você achando alguém que sabe, o negócio vai pra frente. Exatamente. E mundo de serviço é isso, né? Sim. São feitos por pessoas. Verdade. E pessoas, quando você tem a pessoa certa no lugar certo, você não precisa mais do que isso. Muitas empresas dizem assim, mas eu não tenho experiência em tal setor, né, na logística. Se você contratar alguém que tem uma experiência, o setor logístico farmacêutico, por exemplo. Sim. Né? Se contrata alguém que tem uma experiência, pronto. A empresa já adquiriu experiência. Porque você traz alguém com tanta bagagem que tenha confiança no mercado, que tem, né? Então, eu acho que o serviço em si, não estou falando só da logística, as empresas de serviço é muito isso. É o profissional que está por trás ali, né, da orquestrando tudo. Sabe o que você falou de AI? Eu acho que eu vou falar de tecnologia também. Eu acho que eu tive uma conversa um pouco tempo atrás que as pessoas sempre tinham a preocupação da evolução. Uhum. Todo mundo falava que computador ia acabar com os empregos de um monte de gente, que a pessoa ia acabar. Verdade ou mentira? Que acaba. Sim. E hoje a gente não consegue enxergar a nossa vida hoje sem computadores. Sim. Você concorda? Sim. E computadores evolucionou o mercado. Empresas como. Vou falar o nome aqui porque não estou falando. Como Apple, como HP, como Lenovo, Samsung, Dell. Todas essas empresas, elas cresceram com tecnologia muito. Sim. Então, você vê como que tecnologia trouxe essas empresas grandes e elas cresceram, e software, né? Que era uma coisa que tem, então, poucas pessoas falavam de software até então, na verdade. Como cresceu empresas, você vê empresas que não valiam, tipo, você fala assim, meu Deus, como uma empresa de software consegue custar tanto? Então, você vê como que realmente as empresas cresceram, né? Sim. Então, eu acho super importante e válido essa questão de tecnologia. Então, falando de tecnologia, Rosa, como é que foi a tecnologia, a entrada no seu segmento de tecnologia, uma experiência bacana que você fala, quando começou a tecnologia, o que mudou na vida da logística, na sua opinião? Olha, Alguns passos, assim. eu acho que o mais marcante realmente foi a entrada de automação. Automação, né? Acho que a automação, e mesmo assim a automação acho que não tirou empregos, pelo contrário, eu acho que modernizou e as empresas começaram a ver a logística muito mais como uma estratégia para a empresa também, não só um departamento, mas parte do processo como um todo, a importância que realmente tem a logística. Então, a automação eu acho que foi um grande marco, eu acho que para a logística. Então, os robôs, né, de automação dentro dos armazéns, de picking, tecnologia de pick to light, enfim, todas as automações que aconteceram, eu acho que isso trouxe muita velocidade e a devida importância para o setor logístico. Então, se colocar um marco mesmo, eu acho que, na minha opinião, a automação foi um grande Mudou, marco, né? Com certeza. Por exemplo, quando você trabalhou em projetos, que você trabalhou em vários projetos, Rosa, por exemplo, um projeto quando você vai discutir com um parceiro, um cliente até hoje em dia, vai discutir um projeto de armazenagem. E um cliente que não tem essa visibilidade de automação, ele fala que não, só quero põe lá tantas pessoas, carrega, é mais fácil, mais barato. Como que é hoje em dia essa discussão quando vocês tentam, porque a automação traz um custo interessante para o cliente, né? Eu imagino, vou falar com especialista. Então, eu queria saber como é que é esse debate, essa discussão, quando vocês estão tentando negociar uma armazenagem, alguma coisa que possa incluir automação para dar um saving para o cliente. Eles conseguem enxergar isso? Ainda é um desafio? Efetivamente, você tem que colocar no projeto e mostrar o que isso traz de eficiência, o que se traduz depois em custo, né, para o cliente. E no final você consegue demonstrar que com a automação é possível uma redução de custo. Claro que aí você tem que mostrar, dependendo da automação, que ela vai tomar um certo período para diluir o investimento, etc. Mas quando o cliente percebe que isso efetivamente traz mais resultado para dentro da operação dele, que não é só o resultado da logística em si, mas o bottom line como um todo, né? De onde aquilo impacta, não existe uma grande dificuldade.
Agora, não dá para pensar aqui no Brasil também em mega automações. Como eu vi soluções de AutoStore Sim. aqui, né, no Brasil, e eu me lembrei de uma empresa que implementou isso há um tempo atrás, que era quase que um edifício todo como um AutoStore. Aí você imagina o seguinte, a mão de obra aqui no Brasil ainda é muito barata. Então, você conseguir diluir esse investimento é muito a longo prazo. Muito a longo Ainda prazo. é bastante alto, né? Muito, 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 muito. E aí, esse longo prazo acaba te trazendo muita manutenção e, às vezes, a logística em um período X já mudou também e você precisa de uma coisa diferente. Então, eu acho que essas automações que engessam demais e têm um custo muito alto, no Brasil ainda não é tão aplicável. Quando você fala de um custo de mão de obra de Europa, aí realmente... custo de mão entendi o que você está falando. Quando é um custo de mão de obra que realmente alto, vamos pegar Exatamente. em regiões como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, dependendo do local que é, aí faz sentido você ter um nível de automação porque você consegue amortizar. Por isso que talvez a gente não veja tanta sofisticação nas automações aqui no Brasil quanto você vê Estados Unidos e Europa. Faz sentido o que você está falando, totalmente. Não tem tanto. Não, o que eu vejo de automação muito aqui é principalmente nas partes sistemas, né? Que eu vejo que envolve desde o rastreamento, de emissão de notas, que a gente realmente alavancou muito essa automação, né? Não, sem dúvida. E eu acho que eu falei da automação, mas acho que o que me deixou mais chocada é que faz tanto tempo que eu já nem me passa mais pela cabeça, né? Foi quando começou efetivamente ter um rastreamento eletrônico dos embarques, né? Eu lembro que a FedEx já tinha isso implementado, a DHL começou a implementar também, você imagina, a gente fazia a rastreabilidade na DHL até chegar essa rastreabilidade... Antigamente era pelo telefone. Telefone? Telex. Telex! Chegou! Tinha o operador de Telex, tinham 2 operadores de Telex, um que ficava na madrugada e um que ficava durante o dia, né? Porque tinha país que, né, era o fuso inverso. E então tinham 2 operadores de Telex. E aí, na melhor das hipóteses, você ligava numa ligação internacional caríssima. Então, isso era o último caso. Então, quando chegou realmente a rastreabilidade por computador, né? Então, você jogava um número ali do conhecimento de transporte aéreo, e aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não apareceu nada. Aí, quando aparecia em 5 minutos, olha, realmente, olha aqui, chegou no outro lado. Alegria, né? Foi entregue. Hoje, cara, você viu um veículozinho andando assim, né? Para chegar na tua porta. Então... Tem POD eletrônico hoje, o famoso POD, Proof of Delivery, né? Que é a prova de entrega. Antigamente, ainda tem canhotos, mas hoje em dia se escaneia no próprio celular, hoje em dia já está automatizado, né? Sim, você automatiza. Chegou, você assina ali no próprio celular, no iPad, já recebeu, qualquer confirmado. Coisa, né? E vai. Nossa! Ô, Rosa, então essa parte de planejamento de projetos é bem interessante, eu gostei do que você falou das mudanças tecnológicas. E na parte de transporte, o que você diria que do passado para hoje, você falou exemplo de automação, o que você acha que melhorou mais ainda vamos começar, o que você trabalhou com tudo, né? Aéreo, terrestre, o que você quiser dar uma palhinha para a gente compartilhar, o que você acha que melhorou bastante? Vamos começar com o terrestre, que está aqui. O Brasil é 95%, acho que não quero exagerar, acho que é 90% a 95% do Brasil é terrestre, né? É terrestre. Tá. Eu sou uma defensora nata de cabotagem, né? Nós temos hoje 80% do PIB que está a menos de 100 quilômetros da costa. Fato. Então, qual é o sentido da gente continuar transportando tudo via terrestre nessas nossas rodovias, com muito mais tempo de deslocamento, com muito mais risco de acidente, roubo de carga, e aí segurança, né? Então, tem toda uma questão. Mas, enfim, nós temos uma matriz ainda muito rodoviária. Cabotagem, você é fanzaça de cabotagem. E a gente tem a infraestrutura do Nordeste querendo trazer carga, por exemplo, para a região Sudeste, que é a região que mais consome no Brasil. A gente sabe disso, que é o maior mercado consumidor do país. Quanto tempo hoje, nesse momento, quanto tempo leva, por exemplo, de uma carga que sai de Recife para um porto? Escolhe o porto que você quiser, pode ser até o de Suape. É Suape, né? Falando besteira. Vamos lá, saindo uma carga da região de Recife para Suape,
para chegar em Santos, quanto tempo leva hoje, em média? Mais ou Então, menos. transit time normal, 5 dias, e você tem que pensar na entrega da carga no porto. Então, eu acho que se somar tudo, a gente está falando de entre 5 só de navegação, né? Uhum. Saída do porto, enfim, todo o trâmite portuário, Sim. mais o tempo que você precisa para entregar a carga no porto e retirar, 8 dias, 9 dias, 8 alguma coisa dias. assim. Aí, nesse atual modelo que a gente tem hoje, Sim, correto? Que é o sim. modelo da nossa maravilhosa infraestrutura nacional. Mas vamos lá. Se eu for mudar hoje para o modelo hoje de transporte terrestre, é quantos dias que a gente está falando? De pegar uma carga lá no armazém em Recife e trazer para São Paulo, por exemplo. Em transit time você tem algo muito similar. Jura? Sim, Tá. eu acho que o ponto não é muito o transit time, Seria mas onde? é custo, é segurança, é, hã, ESG, né, então Sim, sustentabilidade. sim, Então não é pura e simplesmente uma troca de modal por transit time, por prazo de entrega. O navio, esse trâmite todo da multimodalidade, ele pode sim impactar em transit time. sim. Mas hoje já tem uma frequência e um volume tão grande, né, de navios em circulação, que hoje o transit-time não é tão diferente mais do que é um transporte rodoviário, Então, é isso que né. eu tô querendo explorar esse assunto exatamente para entender onde que seria a impressão para a gente convencer os negócios, entendeu? Eu digo assim, uma carga para Manaus ou de Manaus, né, para Uhum. Sudeste, quem hoje faz rodoviário tem que ter algum problema, né. Tem que Não ter sei, coragem. ou tem, né, talvez porque o rodoviário eventualmente tenha mais flexibilidade, o cara fala: "Vem aqui, tira a carga e começa a sair, parte hoje daqui". Talvez isso o rodoviário tenha mais flexibilidade, no sentido Uhum. de sair naquele dia, Certo. né, combinado. Isso não significa que vai ser um transit time maior ou menor, estou dizendo que tirou realmente naquele dia a carga. Enquanto com a cabotagem você precisa programar a retirada do container para levar, para estufar. Então ela tem que ser uma logística mais organizada, Então, né. sendo baseada na logística mais organizada, Sim, sim, então já é um ponto que a gente é onde que a gente tem gargalos, né? Que aí eu ia pegar infraestrutura nacional, quando eu falei, sim. vamos lá, infraestrutura nacional hoje, para mesmo que sendo cabotagem, que é de sair do ponto A no Brasil para o Uhum, ponto B, que é no próprio Brasil, uhum, não demora muito. Será que a gente não poderia ser uma crítica, mas para uhum. entender? Será que não falta uma infraestrutura melhor para a gente ser mais rápido? Porque Não, sem muitos dúvida. verem. Quando eu falei Sem Tati, eu sou totalmente a favor do que você Uhum. falou, segurança para mim. Óbvio, a gente é muito melhor. Mas aí cai no que o pessoal, o comerciante aqui quer velocidade. Você sabe, é por isso Sim, que sim, sim, sim. rodoviário. Então, onde você acha que que deveria um pouquinho mais de investimento que para melhorar essa velocidade? Onde você acha que é os gargalos? Você já acabou de matar um. Se a gente está falando em rodoviário, definitivamente é infraestrutura das rodovias, né, Sim. com Conexão ao porto, conex vamos dizer. conexão também porto, mais organização também na área portuária. Então hoje Santos, dependendo do período do ano, ele pode ser um gargalo sim, né, até de trânsito, qualquer acidente ali, você Trava tudo. travou tudo, Gente, né. aquele trecho não vou falar o nome do lado, mas do lado do Guarujá, ou do lado da região de Santos, meu Deus, você trava tudo ali. É incrível como Sim. a gente ali não investe na infraestrutura. Sim. Hoje já tem projetos, já tem várias cargas rodando, com uma subida e descida por ferrovia. Ok, E aí você isso é cai dentro interessante. dos portos, né. Ah, isso é bom. Então, eu defendo a multimodalidade e eu também defendo nunca colocar todos os ovos numa única cesta. Então eu não estou condenando o Sabedoria. rodoviário, muito pelo contrário, né. Não, não, está certo. A gente continua tendo uma matriz rodoviária e é importante sim, né, as rodovias têm que continuar investindo, tem que continuar investindo na rodovia, em segurança nas rodovias, em treinamento, em qualidade de vida para os motoristas, tudo que nós temos que tem sido defendido até hoje. Mas eu defendo a multimodalidade. Sim, Eu acho que a gente precisa pensar diferente, né, para realmente para a gente ter uma logística mais sustentável em todos os sentidos, né, concordo. seja de ESG, seja de qualidade, seja enfim. E Rosa, com a experiência que você tem, eu imagino que você também foi vários para fora do país para fazer várias visitas fora, como eu também tive umas pequenininha oportunidade perto dela, ela tem uma experiência melhor, muito maior que mim.
a gente vê a infraestrutura quando você vai em alguns locais como nos Estados Unidos ou na Europa, que eles montam a infraestrutura, tô falando disso, como você falou, de uma rodovia para chegar no porto, da infraestrutura de ser veloz para poder retirar mercadoria, porque lá o tempo é dinheiro parado, né? Tipo, você carga parada é dinheiro Exato. parado. Então você vê que eles investiram muito nisso. E o Brasil ainda, a gente sempre, eu vejo às vezes uma crítica construtiva. A gente é aquele que sempre, a gente vai crescer. Só escuto isso, a gente vai crescer. A gente vai crescer. Eu só tô naquela, eu tô desde criança escutando que a gente vai crescer nas infraestruturas. Mas não sai sabe? Não sei se Da promessa, né? da promessa, porque, É. Rosa, tirando, posso estar enganado, mas eu vejo as rodovias na eixo São Paulo muito bem cuidadas, investimentos sempre acontecendo, porque são privatizadas. Sim, as 10 melhores rodovias do Brasil estão onde? Em São Paulo. São Paulo. Porque são privatizadas. É. Não adianta. Às vezes a gente. Eu não sou contra a privatização. Eu acho que o pessoal que é muita crítica. Todo mundo tem direito de criticar, eu acho que é isso que é o papel da democracia, mas acho que o governo não consegue dar conta. Não, definitivamente. Eu sou a favor de ter agências reguladoras bem montadas Sim. e acompanhar. Mas o que as rodovias de São Paulo não se compara. Você vai em regiões fora do eixo São Paulo, tem caminhão que quebra o eixo, estoura 3 pneus, é não sei o quê, é parado por causa de. Não tem infraestrutura. Eu tenho foto de caminhão transportando um trator em cima de uma ponte de madeira, e a ponte caiu e o trator tá assim, ó. Tá lá, tá lá o Aí você vê trator. como é que tira esse negócio dali agora? Ninguém Né? sabe. Tá em cima da ponte, não dá para ir para frente nem para trás, a ponte quebrada. O que você faz um negócio Gente, desse? eu vi vídeos da região do Amazonas, que também puxam Sim, carga lá para sim, puxar tirar via rio. Cabotagem! Gente, para chegar até os locais para desovar a carga, Rosa, meu Deus do céu, é uma situação que, tipo, a gente. E não é. A gente tenta ser delicado, porque é uma situação delicada, mas, gente, quanto já foi investido e a gente vê que não saiu. Sim. E outra, rios. Por que a gente não faz? Nós temos rios navegáveis. Muitos rios navegáveis. Quantas vezes a gente já ouviu falar em transporte hidroviário? E a gente não consegue desenvolver. É o que você falou. É promessa, 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 promessa e a coisa não sai do papel. Eu tenho até hoje um papelzinho. O povo vai dar risada, vai falar, pô, você tá velho, hein, Fábio? Eu tô velho mesmo. Tem um papelzinho que eu guardei, acho que se minha mãe não jogou fora quando limpou o apartamento de mudar, ela tava lá. Entre a mudança do governo Quércia para o governo Fleury, faz tempo, hein? Quando o Fleury era candidato a governador do estado de São Paulo, tava lá. Nós vamos voltar a nadar no Rio Tietê. Eu falei outro dia, pô, tá lá. Ele colocou naqueles panfletos de eleição. Eu comecei a rir. Vamos voltar, tá lá com a foto, tinha uma foto toda planejada, com palmeiras, o pessoal fazendo churrasquinho na margem, outro nadando, tá lá o Tietê, gente. E até hoje, gente, tem coisa que descarrega lá que nem sabem. A gente falando de logística, mas a gente também tem que brincar com essas coisas. Essa infraestrutura nossa não é brincadeira. O metrô da Copa está sendo terminado agora. Metrô de Cuiabá. Gente, nada contra quem é de Cuiabá, mas, por favor, foi feito um grande investimento que no final teve que derrubar o investimento. Então, a gente precisa de investimento em logística, porque o Brasil, para crescer mais, você é especialista, Rosa, você pode dizer, a gente não cresce mais rápido porque a gente não tem logística boa. Não é que não tem. Deixa eu corrigir o termo, não é que não tenha logística boa. Tem investimento para que isso realmente, para que a gente tenha uma logística eficiente. E agora, com reforma tributária, né, a tendência de concentrar novamente armazéns no eixo aqui sudeste, principalmente São Paulo, é enorme, né? Então, daqui a alguns anos... correria, não vai? E eu estou muito preocupada porque eu não tenho visto ninguém se mexendo para isso. Nem cliente, nem as empresas de logística, nem governo. Sério? Não, eu não vejo se mexendo seriamente. Não vejo ninguém tão preocupado com isso. E todo mundo, mas ainda tem tempo. Mas espera aí. A gente fala de 5 anos, 6 anos. Desculpa, isso é amanhã. É amanhã. Para investimento, isso é amanhã.
é isso que eu concordo com você, que isso aí, às vezes o pessoal fica segurando investimento, e aí fica depois naquela novela. Você é de logística, Sim. então a gente está vendo lá, não é o Fábio que está inventando, está nas notícias dos jornais. Estão aumentando o número de fábricas na região de qual país? Paraguai. Verdade ou mentira? É, Todo mundo falando. Tá aí reportagem, é só pesquisar que vocês vão. Fábricas sendo é. montadas na região do Paraguai. O Paraguai, corrija se eu estiver errado, para chegar cargas via marítima no Paraguai, eu sei porque eu fui lá ver, vai via Porto de Assunção. Você fala, Porto de Assunção, lá porque o Paraguai não tá, não tem acesso ao mar direto, não tem acesso ao Exatamente. mar, mas eles chegam a carga pelo rio. É isso aí. Então, e aí as cargas chegam lá e o processo no Paraguai é mais barato que o Brasil, sem impostos, um monte de coisa. Daqui a pouco, gente, se você não abrir o olho, a maioria das fábricas vai para o Paraguai. Não querendo ser bairrista, mas às vezes até é bom, né? É. Tipo, pode ser que algumas coisas melhorem aqui. Mas, Rosa, voltando à parte de logística que você está falando, gente, a gente não tem. Quem não pensa em 5 anos para frente, morre. Morre, morre. Aí todo mundo sai correndo atrás de você. Ah, eu preciso de um armazém para ontem. Ah, É, meu filho. é. Aí paga o preço aí fala que aí vira o custo do Brasil, mas também ninguém planeja. Exatamente, exatamente. Então, se a gente não se organizar, tiver realmente um movimento para se organizar nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um gargalo seríssimo, Você já falou em alguns seríssimo. fóruns de logística sobre esse assunto? Ou você ouviu alguém comentar sobre isso? Por exemplo, na Intermodal, eu não vi ninguém falar sobre Ninguém isso. falando, Ninguém, eu não ninguém, estou vendo. Você é a primeira pessoa. Olha aqui, ninguém. gente, primeira pessoa que eu estou vendo comentando que com a mudança já deveriam estar vendo É. logística na região aqui de São Paulo. Ninguém está vendo. Semana passada eu fui jantar com uma amiga, Uhum. que é do setor também, né? E ela disse assim: Puxa, Rosa, eu estou discutindo com um cliente um novo CD lá no Nordeste, e ele o que está pensando no futuro, né? Está colocando um CD enorme agora no Nordeste, a carga vai ser vendida aqui em São Paulo, Para né? que ele No vai falar? final, né? Eu preciso de um cross-dock no Não, porque Nordeste. vai ter um incentivo lá agora, então, porque ele vai buscar incentivo, então ele vai para o Nordeste para Sim. buscar um incentivo do Nordeste, mas depois ele tem que trazer a carga para cá. Daqui a 5 anos a carga tem que estar aqui de volta. Vai, Então, vai para lá, e é um investimento alto quando você monta um lógico novo que é. CD, né? Eh, Ainda que você não tenha automação, você tem infraestrutura, você tem É uma, porta-pallets, sim. você tem, né, um investimento muito alto. Para menos de 5 anos, é insano, Eu entendeu? acho. Depois vai levar a empresa. Depois eu vou falar de É, exemplos de empresas que eu estou vendo torrando dinheiro em investimentos que não vão dar resultado. exato. E seguindo nesse raciocínio, se você permitir, Rosa, vamos pegar a região de Manaus, que Uhum. agora renovou recentemente. Sim, E se Zona Franca. você sabe, trabalha com isso, você sabe. Não tem espaço. Lá eu tive lá em Manaus recentemente e tive a conversa com vários especialistas, empresas transportadoras, operadores logísticos. Todos falaram a mesma coisa. O déficit De de, armazém? de Não armazém tem. é de mais ou menos 500 mil metros quadrados. Ou seja, é o que eles estão falando, é o déficit. Ele falou Sim. assim, é o que está faltando. E a procura só triplicou por causa da renovação da Zona Franca até 2000 se perder a conta. Aham. Pela essa renovação, um monte de fabricantes e outras empresas lá estão É isso precisando de mesmo. espaço. Não tem. Não tem. Eu estive bom, eu tenho muita relação com Manaus hoje, né, pela empresa que eu estou Uhum, trabalhando, a fábrica é lá, uhum, então toda a grande logística, é a partir de lá. Aqui em São Paulo também, mas, pela fábrica ser lá, e eu, assim, explorando dos outros clientes, né, que não só a uhum. indústria que a gente trabalha, explorando outros clientes da região, eu vi que, cara, realmente estava todo mundo precisando. Aí eu fui aqui e falei com um grande broker internacional, eu falei: "Escuta, você não olha a região de Manaus?" "Rosa, os clientes falam, falam, falam que precisa, mas quando a gente fala assim: 'Vamos fazer um BTS Ninguém faz, ninguém de assina. 40.000 metros quadrados, se juntar aqui, faz um BTS. Então um precisa de 10, outro precisa de 5, ok, Hum, fechou. Ninguém quer, ninguém Como, quer. como assim? Então, todo mundo fala que precisa, Aham. mas ninguém fala, e olha que eu falei com várias Sim, sim, sim. indústrias de Manaus. Gente, eu vi a logística, as logísticas dentro de uma área
dentro da fábrica, Porque não num tem espaço, puxadinho. estão fazendo puxadinho, eu Sim, sei disso, é que verdade. a empilhadeira vai É isso aí. se acabando, né? Porque não tem espaço. Não tem. Mas Eu realmente qual não que é o consigo medo ver. deles fascinar o BTS? Qual que é o que você entende na sua, Eu não na sua sei, opinião? eu tenho a impressão que aqui no Brasil todo mundo, quando fala assim, vamos fazer um contrato a longo prazo, põe os 2 pés atrás e diz assim: esse cara tá querendo me enrolar. Falando sério, você acha que é Eu tenho isso? essa impressão, eu tenho essa impressão. Porque eu sei de um colega, não posso falar o nome aqui, óbvio, mas que ele foi lá com verba tudo para adquirir, procurou espaço, tudo, não conseguiu comprar, porque não tem para comprar. É. Ele precisava de, acho que, 30 mil metros quadrados para a expansão da empresa dele, não conseguiu achar os 30 mil metros. Então, você tem terreno. Agora, Mas e para liberar a construção? Você viu a dificuldade que comentaram com você? eu realmente eu Não, fica não entrei tranquilo. nisso porque, como eu falei com o broker, Sim. ele imagino que ele já tenha, e ele me disse: a gente já tem terrenos mapeados lá, mas a gente precisa discutir contratos BTS. Então, quando ele falou tenho terrenos mapeados, porque provavelmente ele já viu o que precisa para construir, né? Porque lá também outro problema lá para construção é o Sim, processo ambiental, todo a sim, gente. sim, E isso diz que lá, quem não tem já o terreno já, como seu colega deve ter, imagino sim, que já tem. provavelmente. Quem não tem tudo já mapeado, aprovado já, demora. É o Brasil. Lembra que a gente É, falou agora há pouco do modelo brasileiro? A sim, gente sim. é muito moroso, demora muitas coisas para sair. Então lá para-se, trava-se essa parte. Sim, sim, imagino. Eu realmente não conheço Não, essa tranquilo. parte lá, mas eu imagino que com um especialistas de mercado, Hum. eu acho que Tamo mal, hein? é. Então, a gente de logística, a gente está chorando para investir no Brasil. É. Olha só a situação que a gente está chegando, né, Rosa? A gente está falando que precisa de investimento no Brasil, mas o Brasil não é para os fracos. Isso eu sempre falo pro pessoal. Sim, sim, A gente é complexo muito, demais. muito. Aí, Rosa, agora vamos falar de uma outra coisa que você gosta, Rosa. Vamos falar de automação. A gente falou de automação, agora vamos falar de IA. Que você está aprendendo, eu também estou aprendendo. Estou adorando, viu, gente? Eu tive recentemente lá nos Estados Unidos, foi fazer um monte de coisa de IA lá. Vou falar umas coisinhas para vocês aqui, dar umas pitadinhas. Vamos lá. O que você está entendendo de IA na logística? O que você já conseguiu entender que vai te ajudar? É mais uma grande transformação, né? Mas gente, eu É. não vou falar aqui nossa cidade não, mas eu vou falar da minha. Eu já estou passando por tanto, eu lembro de ISO 9000 quando começou lá atrás. Temos que certificar ISO 9000. Eu tinha que carregar uma santinho quando o auditor vinha. Mas estou brincando aqui, né, Rosa? Como é que é? Vamos lá. Tá todo mundo com medo de IA, né? No sentido de vai tomar emprego, o que vai acontecer? Eu digo que sempre a única coisa que eu tenho certeza absoluta em logística é que enquanto não inventar o teletransporte, tem que sair a mercadoria do ponto A para o ponto B. Então, a logística ela vai ter que movimentar carga, né? A IA não vai conseguir fazer isso. Teletransporte, gente, ficou só em Star Trek, no filme A Mosca, que não deu certo. Exato. Então, por enquanto, tá nisso aí, só no sonho ainda. Vamos continuar precisando levar do ponto A para o ponto B, né, Rosa? Mas eu acho que definitivamente a IA vai contribuir muito, principalmente na parte de automações, de softwares, de rotinas dentro do armazém ou dentro do transporte. Eu acho sim que algumas tarefas hoje que está ali no Excel, né, em alguns softwares. Rosa, tem tanta empresa de tecnologia alavancada, de farmacêutica, que você fala, meu Deus, você vê na televisão aquela empresa, os caras estão na frente de Excel ainda, controlando as coisas. Muita. Por mais que você coloque software hoje em dia, você ainda tem que puxar alguma coisinha no Excel. Não, tá bom, mas você tira do Excel, carrega aqui, carrega. Sempre tem, né? Para alguns saudosistas, o 4 Pro era uma maravilha. Mas eu acho que à medida que a gente vai interagindo um pouco mais com IA e com as possibilidades que ela traz, né? Eu estou encantada. Eu te confesso que ainda a velocidade que os jovens aprendem, e aí eu acho que tem um ponto importante. A nossa geração, ela tem muita bagagem
de conteúdo. Então, a gente é capaz de ensinar IA. A gente não sabe como ensinar IA, mas a gente tem o conteúdo para ensinar IA. Verdade. O jovem sabe como usar IA, mas não tem o conteúdo para ensinar IA. Não, é engraçado isso. Eu vejo assim que hoje, mais do que nunca, é importante a gente ter essas gerações unidas com um único objetivo. Né? Sim. Então, nós vamos precisar... É importante ter os jovens dentro das empresas, e eu acho que hoje as empresas estão percebendo que não dá para abrir mão da bagagem que nós temos também dentro das empresas. Né? Então, eu não gosto daquele pessoal que fala, porque esses jovens, isso... Não. Nós precisamos. A gente precisa. A gente precisa, porque a gente não tem a velocidade que eles têm hoje de adquirir o conhecimento dessas novas tecnologias que são muito aceleradas. São muito aceleradas. E eu falo isso, eu tenho 2 filhos que não são mais adolescentes, são adultos, mas que conhecem as ferramentas como ninguém. Então, eu aprendo com eles todos os dias, eu adoro aprender com os jovens que trabalham comigo também. Por outro lado, também me perguntam muito, e isso, como que faz? Então, essa sinergia das gerações... ajuda muito. Muito. Eu penso no IA, eu particularmente agora, eu penso no IA como se fosse para aqueles fãs de Star Wars, tá, gente? Seria um C-3PO, tipo, é um androide que estaria com inteligência, que ele tem inteligência, que auxilia você em questões que se você não tenha, tipo, lembra que a gente falou agora, quando a gente não sabe, a gente tem que achar quem saiba. O IA vai ser para mim, é um recurso que está aprendendo, e ele vai trazer várias soluções para a gente ainda. Sim. Que eu vejo muito ainda pessoas, e uma coisa que é um recadinho para muita gente aqui, muita gente fala assim, eu já tenho solução com IA. Gente, solução com IA é bem diferente de você ter parâmetros que te identificam coisas. IA não é só lá dizer assim, ele desviou a rota, ou ele fez isso, a nota foi emitida. Não, IA é um conjunto de coisas, uma inteligência. E ela aprende com você. Ele aprende com você e te dá respostas. Exato. Vou tentar dar um exemplo aqui de um uso de IA que eu recentemente vi, ver se você já viu isso aí também, Rosa. O pessoal fala muito de uso de IA para fazer estudo de rota, certo? Por causa de questão de risco de roubo de carga, onde passar de locais perigosos. E o pessoal hoje em dia usa muita informação que está disponível até nos sites da polícia, o caramba 4. Aí você pega o IA e fala, IA, por favor, checa para mim, eu quero fazer uma rota de entrega desse ponto A aqui, nesse ponto B. Contudo, por favor, você pode ensinar ele a falar os parâmetros que você quer. Verifique em todas as informações que estejam disponíveis qual que seria a rota mais rápida. Esse é um ponto. Mas qual seria a rota que não passa por áreas que tem casos de risco, alguma coisa. Então, já começa a colocar alguns parâmetros para realmente o IA te trazer informação. Sim. Porque o que acontece hoje? Se você pegar vou dar o exemplo de Waze. Tem gente que pega o Waze, pegou na região não é o Fábio que está falando, tá? Saiu na reportagem. Botou no Waze para ir para o Rio de Janeiro, o Waze faz aquele cálculo baseado em tempo. Sim. A maioria ele calcula tempo. Qual que é mais rápido para você chegar no seu destino? E aí o Waze fez cálculos no Rio de Janeiro, que ocasionou de levar pessoas para dentro das comunidades. De comunidades que estavam em conflito. E aí a gente cai na questão do que a gente estava falando de IA. Que a gente utilizando, quais utilizações que a gente vai colocar, os parâmetros, estudar e falar para ele, amigo, eu quero que você estude a rota do ponto A para o ponto B, não só questão de transit time. Verifica para mim quais são as rotas que realmente não são controladas, tipo, controladas vamos dizer assim, não pelo tráfico, mas já falei tráfico, né? Que seja comandadas pelo tráfico que for, e me fale rotas também que você pode começar a colocar parâmetros para o IA estudar. Exatamente. E aí começa também a estudar também a ação como o motorista está fazendo as rotas. Que isso também às vezes é importante, porque hoje a gente com empresas de gerenciamento de risco, coloca a rota. Só que quem está lá fazendo a rota é um motorista que sabe a realidade dos fatos. Por que ele não entra nessa rua e não entra na outra rua? Por que ele assim? Então o IA vai estudar esse comportamento do motorista e vai dar algumas respostas. Assim, essa rota que ele faz aqui muda por causa de tal situação que o motorista identificou. Então o IA vai estar ajudando isso como um todo.
sim, E aí sim. você, lá antes disso, você tinha comentado de um exemplo, se quiser compartilhar o exemplo do que você escutou também de IA. É. Não, eu acho que esse exemplo do motorista encaixa muito nisso que eu escutei, né, essa notícia. Eu não te confesso que não lembro qual que foi a empresa, eu estava Uhum, escutando no rádio, na verdade, de uma empresa que, estava monitorando os funcionários home office, ela colocou um software para fazer esse monitoramento, né, uhum. em todas as atividades. Que horas que ele parava ali para tomar um cafezinho, que horas que ele, ligava novamente, como ele clicava no mouse, que aba que ele abria, determinadas situações, enfim, e não era para controlar. Inicialmente as As pessoas pessoas têm achavam a pessoa tem que preocupação que ele está querendo me monitorar. exatamente. Mas na verdade a intenção era que a IA pudesse aprender o jeito que cada funcionário trabalha. Então isso vai muito de encontro com o que você está falando, de como a IA vai aprender como o motorista faz, né. Não é para vigiar o motorista, mas quais as decisões que ele toma. Por que que ele tomou essa Diante de cada decisão? situação, qual a decisão que ele toma? Para que ela também, quando você fizer a pergunta novamente, ela saiba como direcionar, Ah, tá né. aprendendo. Exatamente. Então nós estamos ensinando. É isso mesmo. Por isso que, eu sempre digo isso, o nosso conteúdo hoje, né, com essa bagagem que temos, ele é crucial para as novas tecnologias que estão chegando, e nós precisamos aprender sim, e talvez a gente não consiga aprender na mesma velocidade que os mais jovens, né, mas a gente precisa dessa interação das gerações, né. Sim. E eu defendo muito sempre parcerias, colaboração, para mim a palavra, assim, do momento é parceria, e eu vou levar isso de uma forma mais ampla, falando de gerações e tal, mas é parceria. Hoje quando a gente, no passado a gente dizia: "Esse é o cliente, esse é o fornecedor", eh, Uhum. esses papéis hoje não existem mais. É parceria. É parceria. Então, ao mesmo tempo hoje eu estava discutindo uma situação lá na empresa, exatamente isso. "Ah, mas, essas empresas são nossos fornecedores". Mas sim, eles podem ser nossos clientes para esse tipo de serviço que Uhum. eles ainda não desenvolveram, mas eles podem ser os nossos clientes. Como é que eu faço isso? Aí já estou vendo com a área fiscal, com a área, legal, como é que a gente faz para ter o contrato também dessas empresas como clientes nossos, Sim. né, parceiros como clientes. Então, hoje os papéis se confundem demais. E por isso que parcerias é importante, a gente não pode ter medo de abrir a informação, porque isso leva a novos caminhos, Verdade. né. Então Nossa, tá certinho isso. exatamente, Não, exatamente. olha, não tem nem palavras. Esse é é uma realidade que a gente está vivendo já hoje em dia. E, Rosa, eu queria aproveitar também esse momento que você está aqui com a gente, fazer uma. Muitas pessoas, a gente conversou muito sobre isso já no passado. E o que, que você acha do. Agora, esquecendo, tirando o crachá, que eu ia falar, tirando o crachá, vamos falar que a gente viu recentemente a notícia. De novo, não é eu que estou falando, viu? Anunciaram, tá? A FedEx saindo do Brasil. E a gente viu que a FedEx, ela, aqui no Brasil, na parte de. Corrige-me se eu sou o que eu vi na notícia. Que está saindo não a FedEx, a divisão de De Freight internacional. Forward internacional. O que está saindo é a parte de 3PL, correto? É, 3PL. E ela foi crescendo muito, ela fez muitos investimentos no Brasil quando ela começou. Comprou a Rapidão, transportadora Rapidão Cometa, depois comprou. Expressa Araçatuba? Não, na eu tô verdade, falando ela comprou Rapidão Cometa, depois comprou a TNT globalmente. TNT globalmente, que É. você também trabalhou na TNT também Eu nessa. trabalhei nas 2, trabalhei na FedEx, trabalhei na TNT. Quando eu trabalhei na FedEx, tinha o desejo já de entrar no mercado local, na distribuição local, né, Sim. que é o grande negócio deles nos Estados Unidos, mas ainda era um estudo, e aí quando eu fui trabalhar na TNT já havia a aquisição, a intenção de aquisição da Rapidão pela FedEx, que Uhum. depois se concluiu, e a TNT tinha comprado a Araçatuba e a Mercúrio Exato. no Brasil. Agora é Então, verdade, ela Araçatuba é entrou no Mercúrio. mercado comprando a Araçatuba e a Mercúrio aqui no Brasil. De novo, né? Não é apontar dedos aqui, mas esse é vamos aproveitar esse momento como uma lição, lessons learned, que você, na Uhum, sua uhum. visão. Rosa, você viu a junção da TNT com essas duas transportadoras no passado. O que, que você acha na sua visão, porque foi anunciado a venda da TNT foi ocasionada pelo prejuízo causado pela operação no Brasil? De novo, não é eu, a Rosa, que está falando aqui, gente. Só pesquisar lá no Google, tá lá a notícia. É. TNT vende suas divisões pelo prejuízo causado na operação no Brasil. Uhum.
O que você acha que poderia ter sido causado, ou sei lá, o que você vivenciou que, na sua opinião, poderia ter sido feito melhor e não foi feito pela administração para evitar o que aconteceu? O que você acha? De novo, aqui não estou dizendo. Mas o que você acha mesmo? Eu te confesso que, assim, eu não tenho como me aprofundar demais também, porque, Justo. eu vivi um momento, e foi um momento muito curto, né, Uhum. na época na TNT, eh, mas eu acho que, Brasil, como você disse, não é para amadores, Não é para amadores. definitivamente. Então eu tenho a TNT era impressão. holandesa, né? Sim. Ok. Então eu tenho a impressão que as empresas subestimaram a complexidade que é o Brasil, 5.000 municípios, né, para ser atendido. Tudo Uhum. bem que tem uma concentração muito maior em algumas cidades, mas tem uma complexidade. Toda a infraestrutura que você já comentou, né, de Uhum. falta de investimento, etc. Então acho que efetivamente, faltou um pouco mais de aprofundamento e, o sentido que eu comentei ainda há pouco de parceria. E aí eu estou falando também do ponto de vista do cliente. E eu Uhum. vou te falar uma situação que eu passei com um cliente, um grande cliente do setor automotivo na época. Uhum. A gente foi fazer uma reunião no escritório, já era um cliente, Sim. um dos maiores da empresa, e aí ele chegou e a gente tinha já um sorter com automação, era lindo, né. Hum. Ele falou: "Puxa, mas que coisa maravilhosa, isso daqui é o que o Brasil precisa", né, Elogiando, hein? elogiando, né, super encantado, "a gente precisa de coisas assim". Eu falei: "Sim, mas isso tem um custo, né". E claro que no final das contas, você precisa olhar o bottom line, né, eficiência e custo, e a gente consegue te provar que isso tudo vai te trazer uma eficiência para que você possa conquistar mais mercado, ter o seu cliente mais satisfeito. Então, a soma de um todo te dá um resultado positivo. É isso que tem que ser analisado. Perfeito. Mas se efetivamente vocês só estiverem olhando, uma parte da informação, que é quanto custa o transporte, e você não olhar o impacto que isso tem no todo, você vai continuar me pressionando para que eu reduza custo. E aí o que vai acontecer? Nós vamos sair do mercado como outras grandes empresas que já fecharam as portas aconteceram. E empresas que fecharam as portas eram empresas que inclusive trabalhavam para você. 2 delas, citei nome na época, essas 2 aqui eram enormes. E Olha hoje. fechou, eles eram um dos seus fornecedores, e você foi um dos responsáveis por isso, pelo Nossa, fechamento. Fui dura, né, incisiva. incisiva. Então, não, eh, e acho que ainda acontece isso hoje no mercado. Até hoje em dia acho que As acontece. empresas não olham o todo, elas olham o custo deste pedacinho aqui. O Separados. impacto que isso tem antes e depois, não olha, Sabe por não quê? olha. Você falou um ponto super interessante, a gente vai voltar na questão da história, mas Só para um parênteses, então eu não não, estou não, culpando não. as empresas, estou culpando o cenário como um todo, É porque né. cada área tem um silo. Sim, E principalmente quando fala multinacional, seu budget, seu forecast, cada área tem um silo e são poucas que vêm tudo, ó, o que você falou do A ao Z. E exato. aí acaba acontecendo essas falhas assim, mas seu custo logístico é mais caro. Mas você não está vendo o resto. E por isso que, com a questão de armazenagem, a coisa funciona muito melhor na terceirização. Uhum. Por quê? Porque a decisão é tomada, normalmente, pela alta diretoria, pela presidência, vice-presidência. O transporte é muito negligenciado, Incrível, né? muito. Eu Continua, concordo. quem toma a decisão é o supervisor ali da expedição, sem desmerecer em nada, Não, não, mas está certo. mas ele é pressionado para ter o menor custo naquele pedacinho ali. E ninguém olha ele como o cara que faz o elo entre o antes e o depois em toda essa cadeia. E aí cai no que a gente está falando, como uma empresa que fez tanto investimento pesado. Vamos lá. Falando da FedEx, a história da FedEx, gente, que comprou a TNT, investida na Rapidão Cometa, que eram Enorme. enormes, enormes. Fizeram investimentos pesados, surpreendeu nós do Sim, mercado como um todo quando veio. Acho que todo mundo foi pego de todo surpresa. mundo. Nossa, olha, como é que. É. Todo mundo. Que? Eu lembro de colegas falando, acho que isso é IA. Até brincaram que era IA, produziu a carta. Não pode ser, gente, vocês estão loucos. A FedEx está investindo ali, está investindo. Não era real. Sim. E você trabalhando com esse segmento, você fala assim, você também foi surpreendida como um todo?
Sim, nossa, todos fomos, Mas né? Todos fomos tinha empresas que estavam surpreendidos. já fechando a RFQ, assinando contratos de renovação com a operação da FedEx, e a FedEx veio com essa bomba no mercado brasileiro, Uhum. que reflete em todos nós aqui. Em todos nós. E eu acho que isso tem que ser um alerta para todos, para os fornecedores, né, de Uhum. transporte e para os clientes também. Não porque, não posso confiar, não, para realmente ir analisar o impacto que o transporte tem no todo, na sua Uhum. cadeia como um todo. Parar de olhar isoladamente, porque senão vão ter outros N fechamentos de empresas. Concordo com você. N fechamentos. A gente sabe que o mercado hoje, quando você vai falar de números de empresas no mercado de transporte, o grande transportador é a microempresa. É verdade. Rosa, você me A microempresa. permitir, eu E vou quem contrata a microempresa? O um grande um transportador. grande transportador. Quem pressiona aqui, cara, é uma cadeia de pressão que. E vou chegar num ponto aqui, Rosa, a gente falou agora da história aqui rapidamente do que aconteceu. Eu fui nos Estados Unidos recentemente, você também vai sempre para Sim, lá, sim, você sim. sabe disso. Rosa, eu vejo lá que a parte de transporte, conversando com vários colegas lá, não tem tipo um modelo de transportadoras grandes como a gente vê Não. no Brasil. O que eu vi lá e percebi, cai exatamente como você falou, gente, lá se usa muito serviço de através de broker. Lá Exato. é só broker. Então, Rosa, é bem distribuído. Aumenta muito-se o risco, isso na parte de segurança deles, Uhum. e a gente aqui no Brasil morre de medo por causa que a gente rouba muito. Lá isso também tem muito problema, mas Uhum. lá é muito broker. Eu me pergunto, Rosa, na sua visão, você acha que caberia serviços de broker de transporte no Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Fábio, pensa, as grandes empresas hoje, Uhum. a Não maior deixam de ser um parte broker, certo? não deixa de ser um broker, todas são. Ninguém tem capacidade para fazer todo o transporte cobrindo 5.000 cidades. Impossível. Nós já temos broker, só não é chamado de broker. É isso que eu ia falar. Eu fico, quando você está falando, você está complementando o que eu estou pensando, É, porque não tem como não atender, tem, não atender tem. todo o mercado E como eu te brasileiro. disse, eu já trabalhei em multinacionais, já trabalhei em empresas locais, Uhum. enfim, eu conheço essa estrutura por trás, né. Ninguém faz transporte sozinho. Então, hoje, na empresa que eu estou, o Uhum. cliente vira assim para mim e diz: "Puxa, mas qual é a sua frota?" Eu digo: "A gente não tem frota." "Mas como você faz?" "Eu uso empresas do mercado e nós temos parcerias muito bem estabelecidas." É isso, Aí sabe o né. que eu dou risada? Aí tem gente que. Olha o raciocínio de muitas empresas. Vê se você corrija que é o meu pensamento. A empresa chega assim: você tá ganhando profit em cima das transportadoras. Eu vou lá e vou contratar transportadora já que sai mais barato. O cara não se ferra numa dessas vezes? Se ferra por um motivo muito simples. O Porque cara tem tem muito que pensa o nisso, cara tem pensa uma pequeno, na verdade, que eu você tô pensa falando. assim: "Eu tenho uma frota de 100 carretas." Uhum, É carreta pra caramba, sim. né. Manda uma carreta para o Nordeste, em quanto tempo ela te A gente volta? falou agora, 6 dias, mais ou menos. Mas você põe o round trip inteiro, você vai Uhum, ter ela de volta em 20 dias, 20 dias. né. Você já não tem 100. Exato. Então você tem em estrada, até ela ir e voltar, entre 15 e 20 dias. Manda ela para o Norte, você vai ter Nossa. essa carreta de volta em mais de 30 dias. Então, continua sendo um grande transportador, quem tem 100 carretas, mas grande, é bem grande. Ele tem que subcontratar. Então ele é Isso broker. não tem como, né, Não tem Rosa? como, E aí, não tem Rosa, como. cai muito. Aí, o modelo brasileiro foi uma discussão que eu tive lá. Eu estava falando assim: no Brasil tem muito essa questão de muitas empresas, por causa do seu risco. Vou falar das que tem muito risco: eletroeletrônico, farmacêutico, Sim, sim. defensivos. Esses aí sofrem muito com a pressão dos PGRs, que Uhum. algumas não permitem nem transporte autônomo. Elas não é que não permitem, elas meio que dificultam a contratação de transportes autônomos. Então elas preferem que contrate sempre a transportadora direto, né. Sim, mas aí tem o autônomo que virou PJ, com 2 veículos, 1, 2 É veículos. isso que eu tô E falando, aí é a não é fórmula, autônomo. é autônomo, mas é a única forma, Rosa, porque É, se não tem, não tem jeito. entendi.
E o Brasil, eu sou totalmente o que você falou. Quando eu discuti isso lá fora, que eles lá nos eventos, todos, a maioria que vai aqui no Brasil são empresas transportadoras. Lá é os brokers. É. O cara tem um monte de. Para transportar da costa leste para a costa oeste, o cara precisa de um puta de um esquema de broker, de serviço de broker com cross-dock espalhado em tudo que é lugar nos Estados Unidos. Sim. Que um leva de um ponto A, tipo, sai de Nova York, o cara para em Indiana. A Indiana já é outra. O broker já faz o serviço completo de A a. Lembra de falar de costa leste para costa oeste? O cara já vai parando e deixando a carga separada. Exatamente para. Às vezes é 4, 5, 6 transportadoras que levam. Mas chega no tempo. Esse é o ponto. Chega no tempo. Então, o que você está dizendo? Eu preciso confiar no broker e eu tenho que ter um sistema, um gerenciamento de risco, né, muito bem controlado. Isso. E isso é o seu papel. É o meu papel. Né? É o seu papel. Então, sim, pode ser 100% terceirizado a frota, desde que você tenha uma boa gestão de risco e um bom sistema de monitoramento. É isso que eu falo pro pessoal. O pessoal quando chega para mim e fala assim, você não prefere... Calma, que não é só preferência. Preferir uma coisa, mas, gente, põe tudo lá para você fazer o... Vamos chamar de assessment, né? Faz um assessment decente. Exato. Às vezes é melhor trabalhar dessa forma. Sem dúvida. Você consegue entregar no mesmo prazo, você tem rastreabilidade boa. Às vezes os caras não estão enxergando isso aqui no Brasil ainda. É como você falou, existe o serviço de broker, mas ninguém fala que é broker. Exato. E é utilizado por muitos agentes de carga grandes. Sem dúvida. Mas eles não deixam de ser broker. Mas ele vai dizer, eu tenho uma frota de 100 veículos. Ok, lindo, maravilhoso. Mas você não cobra o Brasil inteiro. Não cobra o Brasil inteiro. Não atende o volume de carga que tem hoje. Então, não atende. Verdade. Rosa, a gente está chegando aqui, como passou rápido, né? A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. Conversa boa é assim, né? Conversa boa é assim, né, Rosa? E eu queria saber aqui, a gente vai voltar a conversar, com certeza. E os next steps que a Rosa está planejando aqui? O que a Rosa pode dizer para a gente? Vai querer dar uns cursinhos para a gente, para os colegas? Vai fazer alguma palestra diferente quando puder? Porque eu sei que você está empenhada nessa empresa lá, mas eu acho que você tem muita coisa para dividir, né, Rosa? Eu acho que em algum momento da carreira eu realmente caminho para essa vertente que eu gosto, né? Eu gosto de falar desse negócio de logística. Rosa, né? Você é uma puta de uma especialista, Rosa. Todo mundo te conhece. Eu gosto de compartilhar as coisas, né? Criei agora um grupo com mulheres para compartilhar tudo, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, não só profissional, como também bagagem, né? Que a gente traz e tantas mulheres legais e competentes e boas pessoas. E aí eu criei esse grupo realmente para compartilhar e a minha ideia num futuro, né? Não sei ainda quando, mas num futuro realmente poder compartilhar isso com um número maior de pessoas. Mas enquanto o mundo corporativo estiver me absorvendo e quiser, né? A gente é CLT ainda, né? A gente brinca aqui, a gente é CLT, tá, gente? A gente conversa aqui, mas a gente é CLT. Enquanto a IAS estiver querer aprender, quiser aprender comigo, eu estou à disposição. A gente está à disposição. E a Rosa, lembrando que tem os workshops que a gente sempre está promovendo, que a Rosa também participa, e tem o Bytes Cargas Awards desse ano. E, Rosa, vamos ver se a sua empresa lá esse ano você vai ter que ganhar a volta, hein? Vamos torcer por você esse ano. Vamos lá. Rosa, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com o nosso público. A gente agradece de coração. Eu agradeço. Muito gente, estive aqui com a Rosa Amador. Muito obrigado, Rosa, de novo. Obrigada, Fábio. Prazer falar contigo de novo. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.